Olá, hoje nós vamos falar aqui um pouquinho sobre microcontroladores. Nosso objetivo nesse vídeo aqui é falar um pouquinho sobre a definição, sobre a unidade lógica aritmética, sobre a memória de programa, sobre a memória de dados, sobre os periféricos de entrada e saída, sobre sinais analógicos e sinais digitais discretos. Tá? Eu vou falar de maneira geral, sem chamar atenção para nenhum fabricante de maneira específica, apesar de eu ter colocado algumas imagens aí do microcontrolador da Microchip, porque nas nossas aulas futuramente a gente vai usar ele, mas esses blocos aqui são básicos e servem para todos os microcontroladores, tá ok? Bom, então microcontrolador, né? O que é um microcontrolador? Ele é um circuito integrado, né? Então tá aqui, ó, uma imagem de um microcontrolador. Dentro dele tem um núcleo de processador, né, que é a unidade lógica aritmética, né? Tem a memória de dados, tem a memória de programa e tem os periféricos de entrada e saída que são programáveis. No vídeo lá na frente a gente vai ver como fazer a programação desses vídeos, tá ok? Ele possui poder de processamento e acionamento, né? Diferente de um processador, né? Um processador que a gente tem dentro do nosso computador aí, que ele só tem poder de processamento, né? Como ele é dedicado para processamento, ele consegue ter uma velocidade muito maior e lidar com uma quantidade muito maior de dados. Já o microcontrolador, ele tem o poder de processamento, né, mas o foco dele não é específico, dedicado para processamento, tá? E ele também consegue fazer acionamento dos seus pinos, né, dos pinos externos, e tem vários blocos que gerenciam o seu funcionamento. Vamos lá, vamos falar então aqui, ó, da unidade lógica aritmética. O que é a unidade lógica aritmética? Ela é um dispositivo que realiza operações lógicas e matemáticas apenas. Só isso ela faz. Ela não guarda informação, ela não faz nada além de fazer as operações lógicas e matemáticas, tá? Então olha só aqui. Ela tem esse símbolo que está aqui, com uma entrada, outra entrada e uma saída. Nessa entrada aqui é colocado o barramento de dados, aonde o controlador do meu sistema, do meu microcontrolador, um conjunto de blocos que eu tenho dentro do meu controlador, vai colocar informação aqui e vai dar a ordem para a minha unidade lógica aritmética poder fazer as devidas operações, tá? Nós temos também aqui o acumulador, também chamado de W, né, o work. E aí qual é a função do acumulador? É acumular informação. Então toda a informação que a ULA colocar aqui do lado de fora, o acumulador vai jogar aqui desse lado da unidade lógica aritmética. Bom, por que tem esse número 8 aqui? Porque o barramento de dados que está chegando aqui no microcontrolador que nós estamos utilizando é um barramento de 8 vias, né? Portanto, aí um barramento onde vão colocar 8 bits de uma vez só desse lado aí. Se eu estiver usando um microcontrolador com barramento de 16 bits, logicamente que a informação aí será de 16 bits também, tá? Então, para ensinar como é que essa unidade lógica aritmética trabalha, nós vamos fazer um exemplo para vocês, só que eu não vou usar código binário aqui, tá? Eu vou usar decimal mesmo para ficar mais fácil da gente entender como é que essa unidade lógica aritmética trabalha. Então vamos lá, nós vamos fazer uma operaçãozinha de soma aqui de 4 mais 2, né? Então como é que o sistema trabalha? O controlador do sistema vai disponibilizar o primeiro algarismo aqui no barramento de dados, ó, está disponível lá. O controlador do sistema vai falar para a unidade lógica aritmética. A unidade lógica aritmética entra com esse valor. A unidade vai entrar com o valor. Automaticamente o acumulador vai fazer a função dele, que é acumular. Então, ele vai acumular esse valor nessa outra entrada aqui, está acumulado lá. O controlador do sistema, então, vai trocar essa informação, né, pelo outro algarismo, né, o 2, e vai falar para a unidade lógica aritmética. Unidade lógica aritmética, faça uma soma. Então, a unidade lógica aritmética vai somar esses dois valores e vai colocar o resultado aqui, ó. Né, então, lá, 4 mais 2 deu 6, colocou o resultado aqui. Automaticamente, o meu acumulador vai acumular essa informação do outro lado. Se por um acaso o meu controlador pedir para fazer uma nova soma, sem trocar as informações do barramento, né, o que a ULA vai fazer? Ela vai pegar o que está na entrada desse lado, o que está acumulado desse lado, faz a soma, vai lá dar 8. Né? E assim sucessivamente, conforme os comandos que forem dados,
se não trocar essas informações. Se forem trocando essas informações, lógico que o resultado vai ser alterado aqui de maneira como as informações são alteradas aqui. E o acumulador, né, vai acumular essa informação lá, tá bom? Então é assim que a unidade lógica aritmética trabalha, tá? Bom, outro bloco que nós temos aí é a memória, né? Temos também a memória de programa e a memória de dados, mas aqui eu vou ser específico na definição de memória. O que é a memória? Memória é um dispositivo destinado ao armazenamento de dados. Ela não faz conta, diferente da unidade lógica aritmética, que é para fazer conta. A memória só armazena. Então olha lá, eu tenho aqui uma coluna de endereços, tenho aqui uma coluna de dados, aqui eu tenho 8 bits, né, porque o nosso microcontrolador, esse que nós vamos usar em aula, é um microcontrolador de 8 bits, onde que eu tenho aqui, ó, esse aqui é o bit menos significativo de cada posição de memória, e esse aqui é o bit mais significativo de cada posição de memória, né, eles sempre são guardados desse jeito aqui, né, e eu tenho aqui os endereços, porque se eu guardar um dado, né, se eu guardar uma informação aqui dentro, o que eu desejo é encontrar essa informação depois. Né? Então como é que eu vou encontrar? Através do endereço de memória. Então no endereço de memória 0000, tá, aqui está em hexadecimal, por isso que tem um H aqui na frente, ó, eu tenho esses dados guardados aqui. No endereço 0001 eu tenho esses dados guardados aqui. No endereço 0002 eu tenho esses dados guardados aqui. Né? Eu tenho todas essas informações guardadas aqui. Só que não é fácil lembrar, por exemplo, se isso aqui eu fosse uma informação de um total, de uma totalização de uma contagem, né? Como é que eu ia lembrar de cabeça que ele está guardado no endereço 001? Fica um pouco complicado. Nós vamos ver mais para frente que a gente pode também dar um apelido para essas posições de memória, né? Para esses endereços, um label para esses endereços, né? É um apelido, né? De maneira que fica mais fácil eu tratar com o nome do apelido do que eu tratar com o número do endereço, o número da posição de memória. Né? Então, quando, por exemplo, se esse aqui fosse um dado de contagem de peças, da contagem de peças, eu dou um apelido para essa posição de memória, contagem de peças, conte peças. Né? Se esse número aqui fosse a totalização dessas peças, eu dou um apelido para esse endereço de memória aqui de total. Se esse número aqui foi o nível do cesto de peças, né, eu dou um nome aqui nível para essa posição de memória. Fica mais fácil eu lidar com os apelidos do que lidar com os endereços. Lembrando que esse apelido aqui ele precisa ser um nome próprio, não pode ser um nome composto. Se eu precisar colocar duas palavras, eu coloco um underline aqui entre as duas palavras aqui, ok? Bom, nós temos então dentro, agora falando de maneira mais específica, da memória de programa, né? Nós temos dentro do microcontrolador essa memória que ela é destinada ao armazenamento do programa do usuário, aonde vai ser guardado, gravado o programa do usuário. Né? Ela é não volátil, ou seja, não se apaga se for desligada eletricamente. Como é que funciona isso aí? Fui lá e liguei o microcontrolador, gravei o programa lá dentro. Se eu desligar o microcontrolador e ligar ele de novo, vai estar o mesmo programa lá. Não tem cabimento eu gravar um programa dentro do microcontrolador e quando eu desligar a alimentação eu perco esse programa. Imagina se você, por exemplo, tivesse instalado no seu PC Windows um monte de softwares que você está usando para edição de vídeo, enfim, várias atividades. Quando você desligasse o PC, perdesse todas as informações e no outro dia, quando você fosse usar, você ia ter que instalar tudo de novo. Né? Não tem o menor cabimento. Então a memória de programa ela é não volátil por causa disso. Eu posso tirar a alimentação dela e ela não se apaga se for eletricamente desligada, tá ok? Ela também pode ser do tipo ROM, do tipo EPROM, do tipo EEPROM e do tipo flash, né? Então tem vários tipos de memória de programa aí nos microcontroladores aí, cada uma com a sua peculiaridade, tá? O programa do usuário, pessoal, é gravado no microcontrolador nessa memória por um software que irá alocar o código da melhor forma possível em seus endereços, nas posições de memória. Você não precisa ficar preocupado onde que ele vai colocar cada linha de memória, né? Na hora que for gravar, você compilou e mandou gravar, o próprio software do gravador fez a colocação lá dentro da memória, tá ok? Bom, nós temos também a memória de dados, que é uma memória destinada ao armazenamento dos dados provenientes das operações realizadas pela unidade lógica aritmética ou vindos dos periféricos externos. Né? Essa memória é uma memória muito mais
rápida, né? Uma memória volátil também, ou seja, se eu tirar a alimentação dela, perco toda a informação, né? Para ela ser mais rápido, ela precisou ser volátil, né? Então ainda não chegaram nas tecnologias para fazer uma memória na velocidade. Está chegando aí, né? Logo mais. Uma memória na velocidade da memória de dados que não fosse volátil aí. O tipo dessa memória normalmente é o tipo RAM, né? Se você for encontrar aí, ela é do tipo RAM, né? E o acesso às informações contidas nela é muito mais rápido, como eu disse, do que na memória de programa, tá ok? Bom, os periféricos de entrada e saída. Então, como é que eu tenho que entender essa parte de periférico? O periférico, o que, que ele é? Ele é um circuito, né? Tem um circuito aqui dentro, né? Que ele vai fazer a comunicação do mundo exterior com a memória de dados, né? Então, se ele for um periférico de saída, o fluxo de informação será esse, ó. As informações sairão da memória de dados, passarão pelo periférico e vai para o mundo exterior. Se for um periférico de entrada, né, igual eu estou colocando aqui, é o contrário. As informações do mundo exterior passarão pelo periférico e colocarão na memória, e será gravadas as informações na memória de dados. Tudo bem? Por que precisa do periférico? Porque aqui eu lido com nível lógico e aqui fora eu lido com nível elétrico, né? Esse periférico faz essa interface para mim. De maneira que eu não preciso ficar me preocupando com o mundo exterior. Ele fica monitorando a memória. Quando eu, o usuário, altera a informação na memória, ele, periférico, já altera no mundo exterior, se for um periférico de saída. Se for um periférico de entrada, quando o mundo exterior alterar a informação aqui do lado de fora, o próprio periférico já altera a memória de dados, tá? E esses sinais que chegam aqui no microcontrolador, eles podem ser sinais analógicos ou sinais digitais aí. O que são sinais analógicos, pessoal? Sinais analógicos são funções contínuas que possuem qualquer valor dentro de uma grandeza dentro de uma determinada faixa definida. Quando trabalhamos com esse tipo de sinal, queremos saber o valor da grandeza, não se ela está presente ou não. Eu quero saber exatamente qual é o valor, né? Esse valor vai estar relacionado com uma velocidade, com um nível, uma grandeza do lado exterior do microcontrolador. Então, toda vez que eu vou trabalhar com sinal analógico, é porque eu quero saber o valor da grandeza do lado de fora. Então, por exemplo, aqui a grandeza é tensão, a faixa de 0 a 5 volts, todos esses valores aqui são valores válidos para um sinal analógico, tá ok? Bom, um outro exemplo que a gente pode dar é esse exemplo aqui, ó, é uma senoide, tá? Aqui a grandeza também é tensão, a faixa é de menos 110 a mais 110 volts. Vocês podem perceber que ela é uma função contínua, ela está sempre presente. A faixa também é válida para sinais negativos, né? Então, qualquer valor que estiver nesse sinal aqui é um valor válido, né? Desde que ele esteja dentro da faixa. Valores fora da faixa não são valores válidos para um sinal analógico, né? Porque a faixa aqui é definida, de menos 110 a mais 110. Então 50 é válido, 80 é válido, 100 é válido, menos 50 é válido, menos 80 é válido, e assim por diante, tá? Um outro sinal analógico que nós temos é esse aqui, ó, um sinal totalmente diferente aí, né, na grandeza de tensão, e a faixa dele é de menos 20 a mais 20 volts também ao longo do tempo. Você pode perceber que não é uma função descontínua, né, uma função que ela tem continuidade, ela não tem interrupção em nenhum momento dela, ela está sempre presente, né? Então ela também é um sinal analógico, onde eu posso pegar a qualquer momento, pegar o valor, ou fazer uma leitura dela aqui, eu tenho um valor da tensão que está relacionado com a grandeza que eu estou querendo medir, né? Nós temos também os sinais digitais discretos, né? Os sinais digitais discretos, pessoal, eles possuem apenas dois níveis, ou 0 ou 1, desligado ou ligado. Quando nós trabalhamos com esse tipo de sinal, não queremos saber o valor da grandeza, não interessa para mim qual é o valor da grandeza, e sim se ela está presente ou não. Vou dar um exemplo aqui para vocês, né? Com esse circuito aqui, a grandeza é tensão, tá aqui, ó, gerador de tensão, né? E aqui eu coloquei um detector de tensão, que é uma lâmpada, né? Essa lâmpada, ela é 127.
Só que eu sei também que a nossa rede elétrica, né, ela varia 10%, né? No caso aqui, 12,7 volts para cima e 12,7 volts para baixo, né? A lâmpada já é projetada para isso, para aguentar essa variação, né? Então, para ela, tanto faz se aqui vai ter 127, 128 ou 130, né? Ou 124 ou 125. Ela foi projetada para suportar essa variação de 10%. O que importa para mim aqui é o quê? Importa que essa lâmpada vai ser acionada quando esse sensor aqui for acionado, né? Então, se eu pressionar esse sensor aqui, se esse sensor aqui, um objeto, pressionar esse sensor, né, esse switch aqui, essa chave aqui, né, essa lâmpada vai acender. Se eu soltar esse sensor, ela vai apagar. Ou seja, ou ela vai estar ligada ou ela vai estar desligada, né? Não existe um valor intermediário meio ligado ou meio desligada, né? Ou ela vai estar indicando que tem uma peça na frente do sensor, ou ela vai estar indicando que não tem uma peça em frente do sensor, né? Bom, dependendo do sistema que você está trabalhando, nós podemos ter diferentes valores de tensão para esse 0 e para esse 1, né? Então, olha lá. Se eu estiver trabalhando com microcontroladores nós temos dois níveis de alimentação hoje, né, o 5 volts e o 3,3. Né? Se eu tiver então com o microcontrolador alimentado com 5 volts, eu vou ter então o nível lógico 0 com 0 volts, nível lógico 1 com 5 volts. Ou o nível lógico, se ele estiver alimentado com 3,3 volts, o nível lógico 0 vai ter 0 volts, e o nível lógico 1 vai ter 3V3. Se eu estiver trabalhando num CLP que esteja alimentado com 24 volts, o nível lógico 0 vai ser 0 volts, o nível lógico 1 vai ser 24 volts. Se eu tiver num veículo, por exemplo, em que a bateria é 12 volts, o nível lógico 0 vai ser 0 volts, o nível lógico 1 vai ser 12 volts. Se eu tiver num protocolo de rede RS232, por exemplo, o nível lógico 0 é menos 10 volts, o nível lógico 1 é mais 10 volts. Tá? Lembrando que nos sistemas em que eu estiver trabalhando, microcontroladores, o CLP, enfim, eu nunca vou ter na saída, né, no nível lógico aqui, ó, uma tensão maior do que a tensão de alimentação dele. Por isso que eu citei a alimentação. Se o microcontrolador for alimentado com 5, ele tem 5 quando for nível lógico 1. Se o microcontrolador for alimentado com 3V3, ele tem 3V3 com nível lógico 1. Ele não é um gerador de tensão, né, que ele vai gerar energia do nada. Alimentou ele com 3, vai ter 5. Isso não existe. Né? Então, para o microcontrolador, se eu alimentar ele com 5, ele vai ter 0 e 1 com 0 volts e 5 volts. Se eu alimentar o microcontrolador com 3V3, ele vai ter 0 e 1 com 3V3. Tá? Ok? Então, tá aí a nossa aula das principais partes do microcontrolador.